Ele comanda no Brasil uma companhia de serviços financeiros focada no microempreendedor. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Carlos Grieco, CEO da Samap Brasil. Grieco, obrigado pela presença aqui no estúdio. Eu queria já iniciar a nossa conversa falando no universo de microempreendedores desse país, porque a companhia no mundo atende mais de 4 milhões de micro e pequenos negócios. Isso a gente está falando aí em mais de 36 mercados na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, na América Latina. Eu queria saber qual que é o tamanho do Brasil nos negócios globais da empresa. Claro, bom, primeiramente, Bruno e equipe do Show Business, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O Brasil é extremamente relevante, né? A gente é um dos top 5 mercados no mundo dentro da Samap e é muito interessante porque nossa grande vocação é ajudar o pequeno empreendedor no mundo, né? Onde quer que a gente esteja. Essa é a nossa grande missão, fazer com que a vida dele ele possa ter sucesso fazendo o que ele ama ou o que ele precisa. E a gente vê muita similaridade, apesar das diferenças culturais dos países, apesar das diferenças, né, de economias, mas tem uma coisa que une todos os micro e pequenos empreendedores do mundo inteiro. Não é fácil você ser micro e pequeno empreendedor. Seja no Reino Unido, seja no Brasil, seja na Alemanha, não é fácil. Não é fácil. A gente sabe, a gente conhece muito bem aqui na nossa casa, no Brasil, quais são as dificuldades. Não é, acho que o Brasil, a gente pode até bater um papo sobre isso, ele apresenta extra desafios que a gente está vencendo como país, mas ainda é muito desafiador. Mas ainda assim, o pequeno empreendedor, ele é sozinho, ele tem que contratar, ele tem que fazer o marketing, ele tem que comprar o estoque, ele tem que montar a loja dele, ele não tem muita grana. Então, são grandes desafios, ele tem que fazer o negócio dar certo, né? Porque ele depende daquilo. Então, as dores, muitas vezes, são semelhantes. Então, a gente acredita, né, que, e vem com muito sucesso, né, construindo esse caminho de ajudar esse pequeno empreendedor em vários países desse planeta. Agora, você está falando de similaridade entre o empreendedor e várias regiões do mundo. Eu fico imaginando num país como o Brasil, que tem vários Brasis dentro do Brasil. Existe muita diferença entre o microempreendedor em várias regiões? Olha, acho que a resposta, diretamente é que sim, viu, Bruno? Porque tem vocações de negócio. Se você pega, por exemplo, a região Nordeste, a gente percebe muitos microempreendedores que nascem em serviços e turismo. É uma vocação mais natural, ao passo que em São Paulo a gente vê muito mais serviços em comércio de rua. Mas eu acho que mesmo aqui, com essas diferenças, acho que é interessante também ver um outro tipo de maneira de segmentar esse mercado de microempreendedores. São aqueles que são lojas físicas, lojas digitais, são híbridos. E uma coisa que a gente observou muito nos pequenos empreendedores no Brasil é que eles não fazem uma coisa só, eles fazem de tudo, né? Então, não é incomum encontrar aquela pessoa que é motorista de aplicativo durante a semana e no fim de semana organiza festas ou faz comida para festas. Então, eles procuram fazer o que precisa ser feito para eles conseguirem, né, crescer e ajudarem suas famílias. A gente recebeu há 2 semanas aqui no Show Business o presidente do iFood, o Diego Barreto, que falou isso que você falou também. Porque tem uma parcela, se não me engano, 1/3 dos entregadores que tem variadas atividades. Sim. E porque tem que pagar a conta no final do mês, porque tem que ter renda extra. Eu fico imaginando, eu queria que você definisse para a nossa audiência quem é o que você define do microempreendedor? Ele tem que faturar quanto para ser um microempreendedor? Tem menos do que microempreendedor? Tem o nano? Tem. Empreendedor? Tem o nano empreendedor. Bom, primeiro eu poderia usar uma definição quase que, né, legal. São os MEIs, né? São microempreendedores individuais, é uma categoria de negócio que fatura acho que o número, se não me engano, hoje está entre 80 e 90 mil reais por ano, né? O nano empreendedor, muitas vezes ele faz bem menos do que isso, né? Porque justamente, às vezes a gente está ajudando esse nano empreendedor
em alguma etapa que ele está fazendo de fim de semana. Então, por exemplo, o que é um nano-empreendedor, uma nano-empreendedora no Brasil? É uma senhora que faz bolinhos para vender de fim de semana. São aquelas, acho que é muito comum a gente ver na rua de manhã aquelas pessoas vendendo bolo e café aqui em frente São a serviços. Paulo, então não se fala, né? Pois é. São pessoas que esses são nano-empreendedores. Os microempreendedores e microempreendedoras, por exemplo, manicures, cabeleireiros, já começam, encanadores, começam até fazer parte dessa faixa de faturamento. E aí a gente pode até falar do pequeno empreendedor, né? Você tem o nano, o micro e o pequeno, que aí acho que tem uma mudança já acho que uma certa evolução que ele conseguiu conquistar, que ele já tem um ponto físico, ele eventualmente tomou uma decisão muito importante, que é contratar um funcionário, porque ele já começa a ter outros custos fixos, né? Mas ainda assim são pequenos e tem essa dificuldade que eu descrevi, que é fazer a gestão do negócio dele. Todos esses que você está relatando aqui para a gente, vocês atendem? Sim. Sim. A missão é focar, quando a gente olha para dentro de tudo que a gente desenvolve em produto e serviço para eles, essas são os 3 grandes segmentos, né? Se a gente for pensar depois que tem um médio empreendedor, esse a gente fala, olha, agora a gente não vai servi-lo. Vai ser o próximo passo? Eu não sei ainda, a gente pensa muito sobre isso, né? Só que tem uma coisa que a gente acredita muito como empresa, se você não tem foco, é muito difícil você fazer uma coisa de alta qualidade. E a gente determinou essa missão para a gente de ajudar o pequeno empreendedor. A gente vive por isso. E é um mercado muito grande. Vocês não querem ser um grande banco, então? A gente quer ser Ou um banco talvez focado, nichado? A gente tem 2 grandes missões. Primeira missão é ser a maior marca de aceitação de cartão no mundo inteiro. Né? Então é muito ambiciosa. Muito ambiciosa. E a gente está evoluindo, acho que com isso estamos em 36 países hoje. E a segunda grande missão que a gente colocou para a gente é ser o maior banco de microempreendedores do mundo. Tá. Né? Então, a gente não quer ser um grande banco para grandes contas, mas a gente quer ser um grande banco para os pequenos empreendedores poderem ter o que eles precisam. Vocês estão no Brasil quantos anos? Há 12, 13? Já há 12 anos, né? 12 anos, isso. Tá. E teve uma evolução de vocês, porque vocês começaram como máquina, né, de pagamento. Sim. E hoje vocês já dão crédito para o pequeno empreendedor? E a gente desenvolveu um ecossistema inteiro, que inclusive com crédito. Essa história é muito interessante, porque acho que é sempre bom a gente lembrar de onde a gente veio, né? E talvez muitos de vocês devam lembrar essas primeiras maquininhas, né, que a gente trouxe para o Brasil e começou, porque a grande disrupção de tecnologia foi o pequeno empreendedor, ele era simplesmente ignorado pelas empresas de máquina de cartão, porque eles não davam dinheiro, né? E a gente entrou aqui e falou assim, nossa, essa pessoa, ela perdia vendas. Chegava alguém com cartão e ele perdia vendas. Então, nossa primeira maquininha de cartão, Bruno, foi aquela maquininha que encaixava no áudio do celular e vira e mexe dava problema. Né? Então, a gente até já começou como uma startup aqui no Brasil. Então, a gente comprava borrachinha para não dar mau contato e foi evoluindo. Aquilo só passava tarja magnética, lembra? Sim, claro. Aí depois evoluiu para ter muito mais segurança com o chip e a senha, né? E daí foi uma evolução contínua. Mas acho que o que foi muito importante foi apresentar para o microempreendedor e pequeno empreendedor do Brasil uma solução que era muito barata, né? E abrir espaço para ele aumentar o faturamento. A gente via que ele aumentava o faturamento em 30%, 40% quando ele passava a aceitar cartão. Né? Isso foi a primeira grande onda. E outra coisa, eu imagino que nessa evolução teve um sucesso nacional que apareceu no Brasil, né? Que é o Pix. Uhum. O Pix, ele evidentemente ajudou muito o negócio, o microempreendedor, né? O empreendedor brasileiro. Ele é um concorrente de vocês? Ele é um rival de vocês? Não, ele é um produto nosso também. Né? Então, a gente abraça o Pix, assim como a gente abraça vários métodos de pagamento. A gente vê hoje com o ecossistema, né? A gente tem 3 grandes frentes. Um é ajudar o pequeno empreendedor a aceitar pagamento, o outro é gerenciar o dinheiro dele, né? Então com ofertas de ter um banco para ele, ter crédito, e a terceira é gerenciar o negócio dele. Então o Pix encaixa de novo nessa primeira grande frente, que é ajudar
o pequeno empreendedor a poder aceitar pagamentos da forma que ela existir, né? E se você for ver, são as grandes ondas muito importantes que o Brasil teve, né? Acho que a primeira foi, acho que o papel do Banco Central, inclusive, foi muito importante para isso, de possibilitar uma descentralização, né, das empresas de serviços financeiros, que antes eram muito concentradas em grandes bancos. Aumentou demais a concorrência, o que é incrível e muito bom para nós, consumidores como um todo. E a maneira como a gente entrou, né, nessa primeira onda foi democratizando a maneira de aceitar pagamentos digitais, com a maquininha, com as pequenas maquininhas, né? E o Pix, acho que ele configurou uma segunda onda, né, que é deixar, acho que expandir ainda mais a maneira de o pequeno empreendedor se digitalizar, né? Então, também ele não precisa só da maquininha, ele também tem a opção de aceitar o Pix, que a gente já vê hoje, é onipresente ali, né? Ô, Grico, você como comandante, CEO de uma companhia que tem essa meta aí ousada de ser a maior instituição financeira para o microempreendedor, qual é a história mais extraordinária que você se deparou do micro ou do nano empreendedor brasileiro? Boa pergunta. Você anda muito por aí, sai do escritório aqui de São Paulo e vai ver, por exemplo, você citou o Nordeste. Né? E eu estava tentando recuperar algumas histórias. Assim, acho que tem uma história que me move muito. E eu contei ela. Eu conto sempre quando tem novas pessoas se juntando à companhia, eu conto essa história porque ela me marcou, né? A família da minha esposa é de Santos, então a gente estava em Santos curtindo a praia no fim de semana. Meu filho viu o moço do milho, né? E foi correndo ali chamar o moço do milho. E eu, por definição, sempre falo, não ando com o dinheiro no bolso, né? Porque eu falo, se a gente aceita pagamentos digitais, eu acredito nisso. E eu fui pagar o senhor, depois que ele deu o milho para o meu filho, e ele falou naquela época, eu não aceito, era até um pouco antes do Pix, eu não aceito cartão. Eu falei, mas como assim você não aceita cartão? Eu falei assim, mas eu posso te fazer, na época, um DOC, né? Ele falou, não tenho conta em banco. Mas como assim eu não tenho conta em banco? Não, na verdade eu tinha, mas toda vez que eu passava na roleta do banco eu era barrado, né? E isso mostra, e assim, acho que super, assim, primeiro eu fiquei super emocionado porque ele era, né, de estar passando por isso e eu sabia que muitos outros empreendedores passam por isso, né? Então, o nível de dificuldade que aquela pessoa tem para conseguir o mínimo, para conseguir fazer o negócio delas é muito difícil. E o mercado ainda não... Acho que a gente está em processo de democratizar o acesso. Eles ainda sofrem o mesmo desafio de entrar no banco, né? Então, essa para mim é uma história muito marcante que ela nos move, né, e me move muito para cada vez mais estar mais focado no pequeno empreendedor e ajudá-lo da maneira que for. Acho que uma consequência disso é que a gente se determinou a ter um dos melhores, se não o melhor serviço de atendimento de pequeno empreendedor, porque por que ele precisa ter muito dinheiro para eu tratá-lo muito bem? Ele pode ser o nano empreendedor, ele pode passar R$500 comigo ou R$1 comigo com a gente por mês, mas eu devo dar um serviço de primeira para ele. Então, essa história é uma história para mim muito marcante, mas que inspira, por exemplo, esse tipo de decisão que a gente é firme nela de manter sem deteriorar nenhum tipo de serviço. Esse serviço de atendimento, que é basicamente falar com o microempreendedor, falar com esses empreendedores brasileiros, é algo recente? Não, acho que isso começou desde o começo. Né? Tá. Esse diálogo que você tem, né, que a sua equipe tem diariamente com esses nano, micro, enfim, com esses empreendedores brasileiros, qual que é a maior demanda deles? O que eles falam para vocês? Sim, então acho que tem várias coisas importantes aqui, né? Dentro das dificuldades de tocar um negócio, acho que crédito é uma coisa muito importante dentro das necessidades deles, né? Então, eles querem crescer, querem expandir e muitas vezes a gente nota que ele não consegue crescer justamente porque não tem uma oferta, ou não tem uma oferta justa. Então, pensando nesse exemplo, por exemplo, a gente fez duas coisas, né? Uma, criar linhas de crédito para pequenos e microempreendedores, né? Que sejam muito fáceis dele entender, assimilar, né, e conseguir
pagar, porque é muito importante, quando ele constrói esse crédito com a gente, esse histórico, a gente consegue emprestar mais e mais para que ele já entendeu a disciplina. E uma segunda coisa que reflete essa necessidade, né, de rápida de dinheiro chegou num produto muito importante que acho que todo mundo aderiu e acho que é um sucesso, que é o pagamento na hora. Então hoje, se a gente for rebobinar, né, quando ele recebia um pagamento na maquininha de cartão, tinha que esperar 30 dias para receber. A gente foi uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa a oferecer o pagamento em um dia, né? E hoje a gente oferece na hora. Então, ou seja, quando ele vende em cartão parcelado até em 12 vezes, ele pode receber isso na hora e está na conta dele. Isso é muito importante, muitas vezes ele usa isso para ou pagar uma conta, ou para completar o estoque, enfim. Então, acho que essa é uma primeira grande necessidade e super importante do pequeno empreendedor.